Boa noite a todos e a todas, ouvintes da 104.9, Rádio Versão FM, Malinos, site do Malinos, nesse momento faz a cobertura ao vivo, assim como a Rádio Versão FM também transmite ao vivo. Declaro aberta a segunda sessão extraordinária do segundo período legislativo do ano 2013, chamada dos senhores vereadores. Vereador geral presente. Vereador Pizão presente. Vereador Subira presente. Vereador Pedão presente. Vereador Gabriel Carvalho presente. Vereador Mariano Cruz presente. Vereador Irmão Willa presente. Vereador Reginaldo Sampaio presente. Contamos com a ausência do primeiro secretário, vereador evangelista, que justificou através de atestado, se encontra enfermo, doente. E, nesse momento também, não consta a presença do vereador Zeca Boiadeiro. Em votação, prestações de conta do ex-prefeito do município de Parnamirim, Fernando Cabral, exercício 2007. Eu convido o vereador Pedão para assumir a primeira secretaria desta casa. É uma sessão extraordinária e eu gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos à população de Parnamirim, que nesse momento nos escuta através do Rádio Versão FM, através dos Malinos, que sessões extraordinárias, nenhum vereador recebe remuneração por essas sessões. Houve as divulgações, alguns comentários na rede social, no Facebook, que é uma das maiores redes de comunicação no momento do mundo, de que os vereadores de Parnamirim estariam recebendo pagamento por sessões extraordinárias. Eu esclareço essa pessoa que ela leia a lei orgânica do nosso município e também o regimento desta casa, que se encontra no site da Câmara, aonde diz que os vereadores não podem receber remuneração por sessões extraordinárias. Estamos aqui de livre e espontânea vontade, todos os vereadores estão aqui de livre e espontânea vontade, sem perceber nenhuma remuneração. Eu
antes de chamar o ex-prefeito Fernando para fazer sua defesa e também algumas testemunhas, eu vou convidar o primeiro secretário para ler os documentos desta casa. Eu passo para ler os documentos dessa casa ao primeiro secretário, vereador Filhão. Alô. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, pessoal que está aqui presente, pessoal que está nos ouvindo pela repetição, pessoal que está... Licença aí, peço desculpa de interromper. Eu convido o ex-prefeito Fernando Cabral a se fazer presente aqui, sentar aqui ao lado. Convido testemunha do ex-prefeito Fernando Cabral, do ex-vereador Heriberto Inácio de Castro. Queria pegar sua cadeira e colocar aqui também. Após a leitura dos documentos, aí eu passo a fala para a testemunha, depois eu passo a fala para Fernando Cabral. Primeiro Fernando Cabral, depois eu passo para o prefeito fazer sua defesa. Leitura dos documentos, primeiro secretário Pedro. Ofício, Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas. Ofício protocolar do Departamento de número 0486 de 2013, Recife, 6 de junho de 2013. Senhor Presidente, cumprido enviar a Vossa Senhoria o processo do TCE de número 085049, o quarto volume, cuja decisão de número 726/2010. Parecer foi publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal em 5 de 2010, referente à prestação de conta da Prefeitura Municipal de Parnamirim, exercício de 2007, para apreciação dessa Casa Legislativa. Do parecer prévio emitido por esta Corte de Contas, de acordo com o artigo 71, inciso 1º, do artigo 75 do capítulo 11 da Constituição Federal, devendo-se observar o quórum estabelecido no artigo 31, também da Constituição Federal, é o prazo de 60 dias para o devido pronunciamento previsto no artigo 86 da Constituição do Estado de Pernambuco. Por posterior comunicação a este Tribunal de Contas, remetemos ainda o processo. Primeiro volume, recurso ordinário, registrando que, após o julgamento do parecer prévio, aos atos devem ser devolvidos a este tribunal. José Leonardo de Alencar Barros, diretor do plenário. Senhor Nivaldo Mendes, presidente dessa casa. Ofício de número 189/2013. Prezado Senhor, em atenção à deliberação do plenário desta Casa Legislativa, em sessão extraordinária, ocorrida no último dia 13 de agosto do corrente ano, a oportunidade em que o vereador José Nilton Oliveira Salles, visão, no fundamento do artigo 82 do regimento interno, pediu vista dos atos do processo. O processo 10.0454/1, volume 1, recurso ordinário, cujo interessado a Vossa Senhoria, com amparo no inciso 5º do artigo 5º da Carta Maior, fica a Vossa Senhoria notificada convidada para apresentar defesa ou constituir procurador para tal fim, na sessão extraordinária que será realizada no próximo dia 21 de agosto de 2013, conforme o artigo 31, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. O artigo 81 do Regimento Interno. Fernando Antônio Parente Cabral, o senhor. Processo do Tribunal de Contas, de número 0850-049/2006, prestação de contas do prefeito do município de Parnamirim, exercício 2007,
interessado ao senhor Fernando Antônio Paes Cabral, parecer prévio. Emitiu a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado unanimidade em sessão ordinária realizada no dia 6 de julho de 2010. O parecer prévio em que recomenda à Câmara Municipal de Parnamirim a rejeição das contas do prefeito, senhor Fernando Antônio Paes Cabral, relativo ao exercício financeiro de 2007, de acordo com o disposto do artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, de 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco. Eu gostaria de fazer uma homenagem na casa relatar tudo que aconteceu aqui nessa sessão extraordinária em ata, posteriormente a gente encaminhar ao tribunal. Nesse momento, eu vou convidar o ex-prefeito Fernando Cabral para usar a tribuna fazendo sua defesa. Senhor presidente, Nivaldo Mendes, vereador Pedrão, Regis Sampaio, Geraldo, Visão, Subira, Gabriel Carvalho, Mariano e William. Ao ser notificado por esta casa, a primeira vez, eu pedi que ele desse mais um tempo, porque eu tinha muitos problemas particulares e eu não queria nomear um procurador, um representante, para vir aqui me defender. Porque pela primeira vez na história política de Parnamirim, meu ex-prefeito ocupa esta tribuna para se defender de acusações de um tribunal que não conhece a realidade dos municípios pequenos. Eles conhecem parcialmente. Eles conhecem de ouvir falar, de imprensa, mas dificilmente eles sabem onde uma família está passando sede, onde uma família está passando fome, porque aqui eles só vêm atrás de papel. Mas esse é o papel deles. Eles têm que julgar números. E números, vocês sabem, a gente tem que dar todos os dias de nossa tema, que já pegamos um número, que é a nossa data de nascimento. E muitas vezes a gente se perde numa contabilidade. Muitas vezes porque não é porque a gente queira, porque números são números. Como eles também, que são preparados para julgar, para multiplicar, para somar, para dividir, eles também erram. Estão nos autos aí que eles fizeram a soma e depois, mais na frente, já colocaram outra, no caso do ensino fundamental. Então, gente, eu vou aqui falar de cada item pelos quais eles pedem a minha condenação. Condenação essa que se refere às contas de 2007. 2005, 2006 já foram resolvidas. 2008, que era o ano que podia ter os maiores problemas de contabilidade, de desvio de recursos. Essas contas nem vieram para cá, já foram aprovadas por eles mesmos. E geralmente os prefeitos se dão mal no seu último ano de mandato, principalmente quando vão concorrer a uma reeleição, como foi o meu caso. Mas aqui, a primeira
deficiência que eles falam? Ausência de documentação na prestação de contas. Ora, foi a prestação de contas. O prefeito, nenhum prefeito, vai fazer a juntada de documentos, relatórios, contabilidade, nada disso. Tem um corpo técnico para fazer isso. E aí houve falha. Mas, num segundo momento, essa documentação está acostada nos autos. E essa documentação está aí. Ela não foi desviada. Ela se encontra presente nos autos. Então, é um item, como o Chico contador teve aqui hoje, e disse para alguns vereadores que estavam presentes. E mostrou que esses documentos já estão no processo. Então, não devia nem constar mais aqui. Porque já foram esses documentos. O segundo item, ele fala da aplicação, na manutenção e desenvolvimento do ensino médio, ensino fundamental. Vejam só, gente. Nós temos a obrigação, pela Constituição Federal, de aplicar no mínimo 25% da receita com o ensino. No primeiro momento, eles dizem aqui nos autos que eu só apliquei 20,8%. No segundo momento, eles já falam em mais de 21%, quase 22%. E nós provamos, através de documentos, que eles não levaram em consideração um repasse para o INSS, pagando ao INSS mais de 160 mil reais, o que eleva esse índice de 22,3% para mais de 28%, ou seja, além dos 25% que a Constituição Federal exige. Então, portanto, mais um item que a gente comprovou que não estava irregular. Espero que vocês entendam que essa parte aí também foi sanada. Percentual gasto com saúde inferior ao mínimo legalmente estabelecido. Outro erro também que a gente justificou aí, foi cálculo mal elaborado pelo próprio tribunal. Ora, vejam só, quando eu assumi em 2005, toda a população, os vereadores da época, sabiam que as dificuldades já vinham acontecendo há muito tempo. Desde que a Constituição foi elaborada em 88, com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios vem perdendo no repasse do FPM. Então, todos os prefeitos que me antecederam, de 88 para cá, passaram por dificuldade com as quedas de receita. E aí, tem um mínimo exigido para a saúde que é 15%. No primeiro ano, eu gastei com a saúde 32%, mais do dobro. Eles alegam hoje que eu não cheguei a 15% do Ministério, mas está provado que foi mais de 20%. Se você somar os 4 anos e dividir por 4, vai dar um percentual em saúde de mais de 25%. Então, por que eles me condenam? Por falta de números que eles não chegaram a um acordo em uma prestação. E as outras 3? Aí eu pergunto a vocês, gente. Será que para manter esse número é preciso pegar nota fiscal, gastar o dinheiro e não ter o produto, só para justificar? Não. Em 2005 eu gastei 32% com saúde. Por quê? Porque a saúde estava precisando. Nós enfrentamos a primeira crise no segundo mês de mandato. Todos vocês se lembram que em torno de mais de 10% da população, mais de 4 mil pessoas, 20% aliás na época, foram afetados por aquela crise da dengue. E aí a gente teve uma despesa muito elevada e esse índice chegou a 32%. E aí, de lá para cá,
2005, 2006, 2007, eu não precisei mais gastar tanto dinheiro assim. Por quê? Houve um equilíbrio. O hospital passou a funcionar bem, exames, medicamento nunca faltou. Foram serviços que eu prestei até o meu último dia de mandato. Mesmo perdendo a reeleição, eu cumpri até o último dia de mandato com todas as obrigações. Ninguém que precisava e era cadastrado para a saúde deixou de receber seu medicamento até o último dia. Nada. Nem o transporte escolar deixou de funcionar até o último dia. Eu não barrei nenhum serviço, como muitos prefeitos que perderam a eleição fizeram isso. Eu continuei até o final do meu mandato. Aí ele diz outro item aqui: o ente não elaborou o Plano Municipal de Educação, o chamado PME. Quem era vereador na época, acho que deve se lembrar, que a gente sofreu muita pressão do pessoal da educação, professores e corpo técnico, todos, que queriam a todo custo o PCC. Quantas reuniões aconteceram aqui na Câmara para a gente elaborar o PCC? Então, eu dei prioridade à elaboração do PCC e saiu no último ano. O Plano Municipal de Educação, por isso que era mais um pouco. E assim, eu logo deixei encaminhado e logo depois foi resolvido. Então, é uma questão que não atrapalhou o andamento da educação em nada do ensino. Acho uma determinação deles muito radical, porque existem lá no tribunal denúncias que foram feitas contra mim e que foram apuradas. Auditoria especial. E essa auditoria escolheu uma escola grande para fiscalizar, que foi a do Matias, e uma escola do povoado Jacaré. E aí o técnico do tribunal veio, fez a auditoria e depois fez o relatório, onde ele deu a escola do Matias como modelo em todos os itens: educação, merenda escolar, organização da equipe que dirige a escola, e o processo foi arquivado. Se vocês forem no site do Tribunal de Contas, vocês vão ver que algumas denúncias que fizeram contra mim estão lá arquivadas. Nenhuma prosperou. Nenhuma. Foram várias. Mas eu não precisei nem me defender, porque o próprio tribunal, na época, arquivou essas denúncias contra mim. E aí eu teve, na escola do Jacaré, ele notou um problema lá na merenda escolar, e aí me pediu providências. Era um problema com uma funcionária, e a secretária da Educação na época retomou as providências, e o problema desapareceu. Então, nada do que ele está dizendo aqui atrapalhou o andamento da educação. Muito pelo contrário, a gente caminhou, mesmo sem um plano municipal de educação, que na época quase nenhum município fez, né? Mas nós deixamos encaminhados. É tanto que a vida desses ônibus, essas coisas que estão vindo por aí, foram todo dentro de um projeto que a gente deixou encaminhado. Aí tem outro item aqui: valor do duodécimo repassado à Câmara em percentual menor que o limite previsto. Ora, ele disse que eu deixei de repassar em torno de R$20 mil para a Câmara, no ano 2007. Se você diluir isso por 12, vai dar R$1.000 para dividir na época por 9 vereadores. O valor é tão insignificante que a própria Câmara de Vereadores nunca reclamou. Apenas eles vendo os números, que são treinados para isso, né? Eles viram essa parte. Que não é culpa do prefeito. O prefeito não vai fazer contabilidade. Foi um erro do contador, que eu disse hoje aqui, porque ele fez o percentual em cima da receita do ano anterior. E
que deu a menor desse valor. E que não prejudicou a Câmara, ao contrário, no final do mandato até devolveu dinheiro. De alguns anos aí, foi devolver dinheiro para a Câmara, para a Prefeitura. E isso não atrapalhou em nada. Então, acho que isso também irrelevante. Descumprimento do limite de gasto com o pessoal do Poder Executivo. Eu desafio qualquer município a apresentar, nesses períodos agora, nesses períodos de EDM, apresentar regularidade nos 4 anos de mandato. Por quê? Com a perda de receita, a gente não podia diminuir o salário dos funcionários. Tinha que fazer algum ajuste. Muitas vezes os ajustes podiam causar problemas de desemprego. E aí a gente segurava, não, a receita vai melhorar, a receita vai melhorar. E aí um mês caía, outro mês levantava. E assim foi, e assim vem sendo desse jeito. Eu fui assessorando a prefeitura de Sergipe. E o prefeito estava com um problema de excesso por conta da valorização do salário mínimo e a queda do FPM. O prefeito teve como autorizado e deu esse problema. E aí ele justificou, perante o tribunal e perante os órgãos fiscalizadores lá, das secretarias, para assinar um convênio, que a Sertão não saía. Ora, com as medidas do governo federal, com a redução de IPI, quem mais sofreu foi o pequeno município. Que na medida que o governo federal reduz o imposto do carro, do fogão, da geladeira, o governo federal deixa de arrecadar. Segura um pouco a inflação, dá condição às famílias de adquirirem aquele bem, mas quem termina sendo prejudicado é o município, porque deixa de receber o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, são medidas que o governo toma que muitas vezes ele vai ter que repor lá na frente de outra forma. Aí vem as bonificações de final de ano, para poder pagar o 13º e tal. Então, é uma conjuntura que o mundo inteiro está sentindo e o governo brasileiro tem que fazer isso para segurar a inflação, não deixar voltar aqueles velhos tempos, que também não é bom para ninguém. Mas, de quebra, os pequenos municípios sofreram e vem sofrendo. Hoje, a queda de FPM, gente, chega a 65% do que o município recebia da Constituição Federal, de 88. Já chega a mais de 70%. Então, há uma guerra, né, em relação a isso, que tem que haver uma modificação na política de distribuição de renda para os municípios. Porque senão, daqui a um tempo, com o avanço do salário mínimo, o ganho de receita de renda das pessoas, daqui a um dia o prefeito não faz mais nada. É só para pagar a folha. Já pensou assim há muito tempo. Se não for atrás de um convênio de alguma coisa, o recurso da prefeitura não tem condição de trabalhar. E isso vem de muito tempo. E está continuando. O governo Dilma melhorou em algumas coisas, claro, melhorou bastante. Os municípios estão se equipando, são máquinas aí caríssimas, que estão vindo para os municípios, que antes a gente não conseguia. Né? Então, vamos torcer para que, vai para frente, a política econômica tome um rumo melhor para o município pequeno voltar a crescer economicamente. Isso também é questão do salário mínimo. Mas isso eu estou dizendo, o salário mínimo não para de subir. Sim, eu vou chegar lá. Como eu disse que eu ia falar sobre isso agora. Como o primeiro prefeito a vir aqui, marcar presença e não nomear uma pessoa para me representar, eu fui o primeiro prefeito a pagar o salário mínimo. Nunca antes de mim, o prefeito pagou o salário mínimo. Porque a fiscalização
não era tão rigorosa quanto hoje. E eu fui convocado pelo Ministério Público na época. Quando eu cheguei lá, era para implantar o salário mínimo. Então, doutor Edson, isso aí já está na folha do parlamento. Eu já reajustei todos. Aí houve uma polêmica porque a gente adotou a política do Estado e o tribunal entendia de outra forma, sendo que a gente estava dando valor menor, quando na verdade não era. Ninguém recebia menos do que o salário mínimo, a partir de fevereiro de 2005. Então, um problema que eu resolvi, porque chegou o momento de resolver e eu resolvi. E aí, com esse poder aquisitivo do povo, o salário mínimo só vem subindo. Qual era a meta de Lula antes de ser presidente? Que o salário mínimo chegasse a $100. Ora, $100 ficou muito para trás. Hoje é muito mais. Né? Mas, infelizmente, a receita das prefeituras só fez cair. Mas, vamos esperar que as coisas melhorem. Irregularidades contábeis. Ora, nós temos um corpo técnico, na prefeitura, o prefeito tem um corpo técnico, contador, assessor jurídico, funcionários, tesoureiro e tal. Errar é humano, quem não quer? Então, eu não vou aqui condenar as pessoas que mandaram uma documentação com falha. Então, erros contábeis acontecem todos os dias em todos os municípios. Tem municípios grandes, como o próprio Recife, o próprio governador do estado já teve problema do tribunal mandar corrigir. Quem vive vendo a resolução dos tribunais, no jornal, no site, vê que municípios grandes também erram. Então, eu não vou aqui condenar ninguém, porque logo depois essa documentação foi apostada nos autos, no segundo momento. Mas eles mandaram o relatório como se fosse no primeiro momento. Omissão de tomada de contas especiais para a apuração de ocorrência de lesão ao patrimônio municipal. O que é isso? Parece um bicho de 7 cabeças. Ora, eu estava no Recife, tinha sido submetido a uma cirurgia cardíaca, todos vocês se lembram disso. Eu passei 14 dias entre a vida e a morte. Nesse período, o prefeito, de fato, era menino, ele assumiu 75 dias oficialmente. Então, ele está também comigo nessa prestação. E aí, houve um desvio de um computador aqui na casa de Sônia. Nós fizemos o pior. E aí, nunca se chegou aos culpados. Mas isso não causou nenhum dano ao município, a não ser até ter um computador. Então, eles colocaram aqui no item como se fosse um bicho de 7 cabeças. Simplesmente isso. O roubo de um computador. Onde foi prestado conta. Aí tinha que abrir uma tomada de contas especial para apurar o desaparecimento de um computador. A gente tinha coisas muito mais importantes para resolver. Então, eles colocam aqui uma coisa como se tivesse ido a bancarrota. Ausência de cobrança de débitos decorrentes de decisões do tribunal. O que é isso? Eu não me omiti a fazer a cobrança. Eu não me omiti. Primeiro, quando eu entrei, não existia na prefeitura ainda o livro da dívida ativa do município. E aí eles estavam me pedindo para escrever a dívida de algumas pessoas, de alguns políticos ali. E eu fui a cada um dizer que ia ter que fazer isso. E eles entenderam. O primeiro foi o Vasco, o segundo foi o Moisés, o terceiro foi o Précio, e depois, se não me engano, o Fred. Eu era
era obrigado a fazer a inscrição na dívida ativa. Como eles também tinham o direito de se defender. E cada um depois fez a sua defesa. Mas era uma exigência do tribunal e esse livro está lá hoje. Aí depois apareceu uma outra questão sobre uma empresa que trabalhou aqui e não recolheu o ISS. E nós passamos a cobrar. Eu fui na empresa tentar negociar. Eles não pagaram. Eu inscrevi essa empresa na dívida ativa. Não me lembro o nome dela agora. Eu fui na sede da empresa lá em Recife para negociar com eles. Eles deviam mais de 100 mil reais ao município e até hoje estão devendo. Mas eu acho que eles saíram do ramo, porque quando uma empresa é inscrita numa dívida ativa, ela não consegue mais tirar a certidão. Então, consequentemente, essa empresa não participa mais de obras públicas. E essa empresa não conseguiu mais tirar nenhuma certidão aqui em Parnamirim. Então, eu fiz a minha obrigação também. Mas o item que eu repasso. Atrasos nos repasses das contribuições previdenciárias. Vejam só, gente. Quando foi instituído o Fundo de Previdência Privada, os municípios que fizeram isso tinham a obrigação de descontar o funcionário e repassar para o fundo. Certo, aqui é testemunha, porque participou da gestão de Moisés. E em função das dificuldades, como eu já disse, que vinham passando, esses repasses foram atrasando. E aí eu fui a ele, depois viemos aqui à Câmara, e parcelando a dívida que ele estava deixando, que foi o melhor para ele, porque senão ele estaria complicado. E aí a Câmara entendeu, e nós fizemos um parcelamento, ele pagou a primeira parcela no mês de novembro, a segunda em dezembro, e eu continuei pagando a partir de janeiro. Tudo combinado, de acordo, meu advogado, o advogado dele e ele, e a Câmara de Vereadores na época que estava no final de 2004. Então, a gente livrou o ex-prefeito Moisés desse problema. Foi negociado, parcelado e pago. Todos os prefeitos, antes de mim, deixaram de repassar o FGTS. Antes de mim, até 96. Não, até 90. Corrija, até 90. Esses prefeitos, eles não repassavam o fundo de garantia dos servidores. Que antigamente, os servidores eram ligados ao regime estatutário, ao regime CLT, que é a carteira de trabalho. Então, tinha que ser recolhido. E os prefeitos não recolhiam. E aí a dívida, todos conhecem, conheciam na época, a dívida era astronômica, 7 milhões de reais. E antes de assumir o meu mandato do município, eu fui a Brasília e resolvi esse problema do município. Então, em nenhum momento eu fui relapso para deixar o município sem cumprir as suas obrigações. Eu me lembro que Jeová Cabral, no segundo mandato dele, ele foi para Brasília para tentar resolver a pendência do FGTS. Ele não conseguiu, voltou revoltado e disse a mim: nunca mais vou lá. Depois entrou o Clássico. Clássico foi como ministro da Previdência na época, e Clássico disse a mim que o ministro disse a ele: essa dívida de Parnamirim só Deus vai resolver. Essas foram as palavras do ministro para Clássico. Só Deus. Clássico me disse isso lá na Constituária.
Então eu fui com a cara e a coragem e encontrei a pessoa certa, o caminho certo na hora certa. E provamos que o município não vivia todo aquele dinheiro. Sim, Moisés também foi. Também não conseguiu. Eu dei sorte e fui e consegui. Porque, como eu disse agora, eu encontrei a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. E aí nós conseguimos provar que os cálculos foram mal feitos. Porque veio o plano cruzado, o plano real, o plano não sei o que, o plano seguinte. Vários planos. E com isso a moeda foi perdendo identidade, perdendo. E o próprio Ministério da Previdência se perdeu também nos cálculos. E aí essa dívida, a gente teve condição de negociar, porque de 7 milhões de reais ela baixou para 180 mil reais. E aí nós fizemos os cálculos das dívidas novas que ainda tinha, e esse montante chegou a 230 mil reais. E aí nós negociamos, e ainda hoje pagando foi parcelado de 180 meses. Então, isso é uma prova de que eu entrei com o espírito de resolver tendências que meus antecessores não resolveram por falta de oportunidade, de persistência, de paciência, como foi o caso de Jeová. Inclusive, na época, eu Jeová, me dá uma provocação, deixa eu ir para Brasília, senão não tem futuro não. Isso aí é uma coisa que só vai esquentar a cabeça. O convênio não tem mais na convênio federal, que é um problema do convênio federal. Como ainda hoje a prestação de contas de um convênio federal é complicadíssimo. Entendeu? Mas a gente vai. Eu não tenho nenhum problema com nenhum convênio, nem federal, nem estadual. Então, as minhas contas, que foram aprovadas até agora, inclusive essa, que o Tribunal faz na rejeição, ele não pede que as minhas contas sejam encaminhadas para o Ministério Público Estadual, nem para o Ministério Público Federal, porque eu não tenho nenhuma tendência. Eu não estaria aqui diante de vocês para pedir para colocar a mão no fogo por mim se eu tivesse desviado dinheiro. Se eu tivesse feito licitações fraudulentas, que esses são os maiores problemas mais graves que prefeitos estão encontrando. Que sessões de Câmara estão sendo julgadas e até canceladas por conta que desconheceram o parecer do tribunal, mesmo diante dessas gravidades. Da gravidade de desvio de recurso e prova de licitação fraudulenta, que não é o meu caso. Graças a Deus, eu não precisei fazer isso. Eu saí da prefeitura de Parnamirim, com menos do que eu entrei. Porque meu patrimônio aumentou. Ao contrário, diminuiu. Porque uma das propriedades que meu pai me deixou, eu tive que vender ao ex-prefeito do Ramos para pagar dívidas. Eu fui denunciado à Polícia Federal, vocês sabem disso. Eu fui denunciado à Polícia Federal. Não sei quem fez a denúncia. E eles vieram na prefeitura, pegaram a documentação e me convocaram. Em 2010, eu não depois da eleição de 2010, na segunda-feira eu recebi um telefonema, era de uma agente da Polícia Federal, me convocando para ir a Salgueiro. Tinha que prestar um depoimento. E olha, eu não recebi nenhuma notificação. Não, mas no primeiro plano a gente quer o contato telefone, se você não vier, vai notificar. Digo, olha, em Salgueiro eu não vou, porque eu estou de saída para Petrolina, e de lá eu estou de passagem para Recife, eu não posso perder. Eu estava indo lá vender um prédio que era do meu cunhado em Tamar. Fui, vendi o prédio, peguei o novo para Recife. 2 dias depois, eu fui na Polícia Federal em Recife. Eu fui lá, sabia o que é que estava acontecendo.
Eu levei um advogado, porque quando a gente vai para um lugar desse, é melhor se prevenir do que remediar. Então eu chamei um advogado amigo meu e ele me acompanhou. Cheguei lá e ele disse que tinha uma denúncia e que tinha que me fazer algumas perguntas. Tinha que me fazer algumas perguntas. Pô, não tinha que responder. E aí eu quis saber uma série de coisas que eu não vou relatar aqui, que são coisas muito de interesse. Mas o principal era saber o meu patrimônio. Aí ele perguntou onde eu morava, onde eu tinha residência fixa. Ele disse que eu só tinha residência fixa em Pelotas, em Parnamirim. Se aqui no Recife você mora onde? Eu dei o endereço. O apartamento é próprio? Não, é alugado. Você tem como provar? Tenho. Tenho como provar. Coincidentemente, eu estava com a minha baixa e ia fazer poucos dias que eu tinha renovado o contrato de aluguel. Deus estava do meu lado nessa hora. Eu puxei. Aqui. A pessoa chama-se Ina Maria Citone Fernandes, proprietária do meu apartamento que eu moro até hoje. É de Floresta e mora bem próximo a mim, na Madalena. Tá? O endereço dela aqui. Se quiser convocá-la. Não precisa, quer só uma coisa. Tirou a cópia. Ao término, ele disse: olha, a gente vai continuar a investigação e você vai se comprometer que não vai sair do país. Se for sair do país, você tem que pedir permissão aqui. Tudo bem. Eu não tinha nem plano de sair do país para cumprir. E aí, passado mais de um ano, meu advogado recebeu um relatório deles, onde foi mais uma vez arquivada qualquer denúncia contra mim. Não provaram nada, porque eu não tinha nenhuma dívida para com a justiça. Então, gente, eu saio daqui hoje com um sentimento de dever cumprido, porque em nenhum momento eu me neguei a vir aqui pessoalmente prestar esclarecimentos. Na primeira sessão, o Paulo relatou aí, teve que pedir a segunda extraordinária, com isso alguns mal entendidos. Eu defendo essa Câmara porque é uma injustiça dizer aquilo que não aconteceu e não provar, é uma injustiça muito grande. Eu já fui vereador, apesar de não ter exercido o mandato, porque fui convocado imediatamente para ser secretário, que é melhor ser vereador do que ser secretário. Porque ser secretário é muito trabalho, o salário não é essas coisas, né? O Willer sabe disso. E os problemas são até maiores. Mas eu não fugi de mais essa convocação. Fui ser secretário durante o segundo mandato de Jeová, que já tinha sido o primeiro. Então, durante 30 anos da minha vida, 30 anos, não foram 30 dias, eu esqueci a minha família, minhas filhas, minha esposa, e me dediquei exclusivamente ao município de Parnamirim. Me submeti ao julgamento das pessoas através do voto. Você sabe que vereador, prefeito 2 vezes, e perdi 2 eleições. Aí eu não para prefeito. Mas nunca saí a pela tela em nenhum município, nenhum eleitor, nenhum candidato a vereador, seja de oposição, seja de situação. Nunca culpei ninguém pelos meus insucessos nas 2 eleições que perdi. Estou aqui pronto para responder alguma pergunta, que por acaso você quiser fazer, e saio daqui dizendo a vocês o seguinte: eu acabei de ser requisitado pela Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco. Requisitado de uma secretaria para outra, porque já sou funcionário efetivo do Estado. Então, fui requisitado, minha portaria já saiu,
estou assumindo um posto na Secretaria de Agricultura, onde vou passar a fazer contatos com o sertão. O sertão, de Arco Verde para cá, eu aqui vou fazer a representação do secretário, segundo ele próprio já mencionou. Estarei à disposição na Secretaria para atender o município de Parnamirim e também os outros municípios, porque terei mais um agente público estadual a servir o meu Estado. Jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Peço a vocês que não tenham medo de me julgar. Não tenham medo de serem julgados pelo julgamento que vocês vão fazer hoje. Porque vocês são autônomos. O voto de vocês tem autonomia. Se eu tivesse sido citado para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público Federal, eu não estaria aqui hoje. Eu nomearia apenas um representante, porque eu não ia pedir a vocês para me absolver dessas culpas que estão me colocando aqui. Peço a compreensão de vocês, porque o ano de 2007 foi o ano mais difícil da minha vida. Foi o ano mais difícil da minha vida, onde eu passei, pelas agonias que passei, agonias essas causadas pelos problemas que eu enfrentei em função do trabalho estressante, porque durante 30 anos eu nunca tive férias. Foram dias e mais dias trabalhando pelo município de Parnamirim, mesmo morando fora daqui. Quando não estava dando aula, estava recebendo as pessoas de Parnamirim para resolver alguma coisa. Eu nunca fugi das minhas obrigações, como hoje não fujo. Estou em Recife, quando sou requisitado por alguém de Parnamirim, estou pronto para atender. Então, vocês não têm que temer o julgamento de ninguém, vocês são autônomos. O Ministério Público não vem aqui para condenar vocês porque vocês absolveram o prefeito. Se a condenação fosse direta pelo Tribunal de Contas, eu precisava dessa reunião aqui hoje. Eu precisava de vocês julgar as minhas contas. Vocês é que viveram comigo aqui a realidade. Vocês é que enfrentaram as crises na saúde. Vocês é que enfrentaram os 4 anos de seca que eu enfrentei aqui no meu mandato. Vocês é que conhecem a realidade. Então, cabe a vocês, a consciência de vocês, me absolverem por me condenar. E aí, o julgamento que vocês vão receber depois, eu espero que seja o da absolvição também. Eu espero ser absolvido aqui hoje, porque eu estou vindo aqui de coração aberto, nessa casa, onde eu vejo ali, um dos primeiros vereadores aqui foi meu avô de Regi, que foi o matriarca da família. Foi o primeiro prefeito eleito do município de Parnamirim. E aí, todas as famílias que vieram sempre, de uma forma ou de outra, pelas mãos de Gumercindo Cabral. Anos depois, alguns saíram do grupo, depois voltaram. A política é dinâmica. Hoje a gente está aqui, um contra o outro, amanhã a gente está em uma situação diferente, mas à frente todo mundo se encontra. Um de vocês um dia pode estar aqui. Um de vocês um dia pode ser prefeito de Parnamirim, presidente de Câmara, e pode estar aqui precisando fazer essas justificativas. E o Tribunal de Contas, os conselheiros, muitos deles chegaram lá pela mão dos políticos. Uma parte chega lá pela mão dos políticos, indicação do governador, que é eleito por nós. Chegam lá, com 50 anos, como chegou agora o ex-deputado Danilson Ramos, 52 anos, e vai passar até os 70 anos de idade lá, quando ele tem que se afastar.
como se afastou agora recentemente com Mário Dias, que completou 70 anos. Essas pessoas saem com salários altíssimos, são muito bem pagos. E nós, quando a gente sai daqui da prefeitura, quando sai da Câmara, o que é que a gente leva? No máximo, uma aposentadoria do INSS, de R$3.000 e poucos hoje. Então, analise tudo isso aí. Esse julgamento aqui que me fizeram é um julgamento injusto. Muitos poderão passar por esse constrangimento que eu estou passando aqui hoje. Eu não estou bem à vontade aqui, não, porque eu não queria estar aqui fazendo esse tipo de defesa. Eu queria estar aqui comemorando outra coisa. Mas estou abrindo um espaço que outros virão para cá. Aqui um dia, o menino é ex-prefeito. De uma certa forma, ele pode também estar aqui, ocupando essa tribuna, pedindo também a compreensão dos seus conterrâneos. Ele hoje ligou para mim. O Recife ligou e desejando boa sorte. Obrigado. Então, a política tem que ser assim. Os problemas pessoais existem e sempre vão existir. Mas é preciso também, em certo momento, a gente deixar as mazelas de lado. E olhar, principalmente, para o futuro. Eu tenho orgulho de dizer a vocês hoje aqui que, apesar de não ter sido reeleito, ficar em último lugar, apesar de não ter sido candidato agora, por uma situação que todos conhecem, nas avaliações que foram feitas, todas elas, eu sempre fui apontado como o prefeito mais bem avaliado. Você veja que a contestação aí, né? A população, em certo momento, me julgou e me tirou da prefeitura. Mas hoje não me condena, me aceita, me coloca em primeiro lugar na aceitação. É motivo de orgulho para mim? É. Já vocês estão julgando, vão julgar hoje, uma pessoa que já foi julgada várias vezes na vida e tem sido julgado, avaliado nas pesquisas populares. Então, eu peço a compreensão de vocês para que esse relatório do tribunal seja rejeitado e eu tenho certeza que nenhuma consequência, nenhum ato vai acontecer com vocês. Tenho certeza absoluta. Há uma guerra de Deus e essa guerra de Deus vai ter fim. Agora, como estou dizendo, se eu tivesse sido citado para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, com certeza eu tinha desviado de recurso, com certeza eu tinha feito alguma fraude em licitação. E a minha consciência está tranquila. Porque meu pai me ensinou a ser honesto. Meu pai me ensinou a ser honesto. Da prefeitura eu saí. Com que entrei, não. Foi menos do que entrei. E eu deixo aberto que vocês podem ler com razão. Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência pelos seus esclarecimentos. Os senhores vereadores puderam ouvir aí a defesa do ex-prefeito Fernando e dizer ao ex-prefeito Fernando que a mesa diretora desta casa agiu de forma à legalidade, cumprindo o regimento desta casa e cumprindo a lei orgânica. Como esta casa deu 60 dias para que Vossa Excelência pudesse apresentar a defesa, o vereador Lisão apresentou o requerimento pedindo visto com mais 8 dias, imediato, o plenário desta casa aprovou. Nesse momento, eu vou convidar o ex-vereador Elivelto Rinaldi Ricardo, que na época era oposição ao ex-prefeito Fernando Cabral, para
receber de testemunha. Boa noite. Antes do excelência iniciar, gostaria de informar para Vossa Excelência que Vossa Senhoria tem 10 minutos para fazer seu relato. Obrigado. Senhor Presidente, senhores vereadores, ex-prefeito Fernando Cabral, eu aqui presente, boa noite. Senhor Presidente, muita gente nesse momento, até pessoas que aqui estão presentes e os que estão nos ouvindo, estão se perguntando por que Beto, que foi o opositor mais ferrenho a Fernando Cabral, está ocupando a tribuna da Casa Legislativa para falar a respeito das suas contas. Eu quero dizer o seguinte: conheço Fernando Cabral desde a segunda gestão do senhor Jeová Cabral, a qual eu também fiz parte da Secretaria de Administração. Trabalhei e fui uma das pessoas da sua confiança. Perdemos juntos a eleição de 1996 do senhor Plácido Agelim. O senhor Plácido Agelim, que o primeiro gestor de Parnamirim a ter que enfrentar esse tipo de problema que hoje nós estamos vivendo aqui, e que no ano de 2007, acredito, acho que 2007, esta casa, pela primeira vez, numa sessão realizada na Vila de Quixaba, rejeitou a determinação do Tribunal de Contas do Estado, votando em favor do senhor Plácido Agelim. Eu acho que aí em 2007, 2008, aconteceu também com o ex-prefeito Moisés, que passou por esse mesmo problema. E essa casa entendeu que deveria votar em favor do senhor Moisés. E hoje nós estamos vivendo a mesma situação e acredito que vamos viver várias e várias outras. Como eu disse antes, eu fui talvez o vereador de oposição que mais fez oposição a uma gestão de Parnamirim, porque na época eu era o único na oposição, depois fui que outros vieram, mas já no final do mandato. Mas tivemos momentos na gestão do senhor Fernando Cabral que a gente nem se falava, por conta da queda de braços, que era muito grande. Mas eu me lembro, senhor presidente, que no dia 9 de agosto de 2005, numa reunião na presidência dessa casa, quando eu tinha feito 3 dias antes algumas declarações que contrariavam o decoro parlamentar, numa reunião nessa casa à noite, eu, Fernando Cabral e o Clécio Agelim, eu disse a Fernando Cabral que o maior motivo que me levava a agir daquela forma é porque ele estava agindo de forma cega. Ele estava sendo vítima da mesma doença que Moisés Sampaio foi quando foi prefeito. Parte da equipe que Fernando Cabral tinha naquela época estava fazendo com ele o que fizeram com Moisés. Ele, é claro, naquele momento ele preferia ouvir a situação e ouvir a oposição. Mas eu deixei bem claro para ele que um dos pontos mais fortes que me levaram a agir daquela maneira era isso. Por quê? Porque eu, o ex-prefeito Fernando Cabral, o ex-vereador Neilton Mendes e o ex-vereador Fred Carvalho, nós somos os únicos em Parnamirim que passamos pela Secretaria da Administração e também fomos vereadores. Então nós vivemos as duas situações, nós somos executores e fomos legisladores. Então nós temos conhecimento de causa mais do que os senhores, que apenas são vereadores, outros foram secretários, mas não foram secretários de administração. E, infelizmente, a gente, quando está atrás daquele piloto, a gente sabe que muitas vezes a lei nos obriga a travar a administração, às vezes agir de forma que, para os olhos dos tribunais, são erradas. Mas aqui, senhor presidente, como pode ser a experiência da vida, eu não gosto de falar muito, gostaria de dizer para os senhores vereadores o seguinte, que
Se eu estivesse em nenhuma dessas cadeiras, aí eu votaria em favor do senhor Fernando Cabral hoje, mesmo sendo uma oposição como foi. Digo isso porque fui poder executivo, fui legislativo. Sou uma pessoa, não sou conhecedor de tudo, mas tenho um pouco de conhecimento. E votaria em favor do senhor Fernando Cabral. Por dois motivos. Primeiro, ficou bem claro que não houve desvio de recursos. Ficou bem claro isso. Quando não há desvio de recursos, o resto é questão burocrática. Quando ele falou na questão do dinheiro a menor que foi repassado para a Câmara, eu me ignoro porque a Câmara não resolveu isso. Que a Câmara dos Vereadores, quando chegava aquele dia de receber o seu dinheiro, que até o prefeito Paulo Vice perdeu o mandato se não depositava o dinheiro certo, o advogado da Câmara começa logo a se movimentar, o presidente fica logo doido, pelo menos o presidente me era desse jeito. E eu ignoro que ninguém reclamou isso. Devia ter reclamado. É um direito da Câmara se realmente for verdade. Então, se não houve desvio de recursos, e se os problemas são rotineiros numa prestação de contas de uma prefeitura, nós vemos isso em todo o Brasil, todos os dias, desonestidade é causar desvio. Muitas vezes, falta de assessoramento é um tempo pouco que as instâncias fiscalizadoras dão ao Poder Executivo, levam o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, a cometer pecados por falta de tempo, juntar documentos, perde prazo, certidões, isso e aquilo. Então, por esse motivo, eu votaria em favor do senhor Fernando Cabral. E o outro motivo é aquele que é o mais forte de todos eles, que foi o aval que o povo de Parnamirim concedeu aos senhores de serem os representantes legítimos do seu povo. E os senhores estão amparados. É bem interessante que os senhores, os que não têm conhecimento, vejam isso. Que a Constituição Federal diz no artigo 29 que o município rege pela lei orgânica. E que no inciso 6, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Quer dizer, votou, falou, fez, não se discute. Se cometeu um crime, a justiça vai ser depois. Então, eu nunca vi no Brasil alguém ser condenado porque votou contra ou a favor de alguma coisa. Na Constituição Estadual, que eu acho que é mais arrojada do que a federal, diz no artigo 83 que os vereadores serão eleitos juntamente com o prefeito, e no parágrafo 2º diz que os vereadores são invioláveis no exercício do seu mandato pela mesma coisa. E no artigo 86 diz ainda que essa que é mais interessante, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Aí tem o parágrafo primeiro que diz o seguinte, que o controle externo é exercido pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas apenas é um órgão que auxilia. Ele não tem o poder de condenar ninguém, como o Ministério Público também não tem. O Ministério Público tem o poder de denunciar. Mas uma prova que o poder dos senhores é imenso é que no nosso regimento interno diz que o plenário é soberano. Quer dizer, em determinadas situações o plenário passa por cima do regimento e decide. Então, as recomendações que o Tribunal manda em desfavor ao senhor Fernando Cabral, eu não vejo nenhuma gravidade dos senhores discordarem delas. Porque cumplicidade aí iria acontecer se o senhor Fernando Cabral tivesse desviado recursos e os senhores aprovassem. E tudo bem, aí ia haver cumplicidade. E o senhor ficaria sob a suspeita de ter que pagar junto à justiça. Agora, que Câmara de Vereadores vai ser a nossa se ela tiver que tomar decisão depois que ela atender um pedido do Tribunal ou do Ministério Público? Ela é soberana. Ela é soberana, tudo que ela quiser fazer, ela só não pode ser inconstitucional. Então, se alguém perguntar por que eu estou aqui para dizer isso e defender o senhor Fernando, eu digo com a certeza que não vou me arrepender jamais por isso. Esta Câmara vem decidindo nos últimos anos a aprovar as contas dos senhores prefeitos. O senhor Fernando Cabral é o único vilão dessa história. Que Câmara é essa que apoia o governo e depois rejeita suas contas?
Porque o que tem acontecido aqui, nas 4 outras administrações, é que a maior base da Câmara é de sustentação ao governo municipal que se encontra no SPDE. Então, como é que você apoia o governo hoje e amanhã você rejeita as contas dele? Então, seria cumplicidade se você aprovasse e depois rejeitasse. Eu diria isso. Eu não acho que todos nós conhecemos o Fernando Cabral, mas eu conheço ele de outras ocasiões. E eu gostaria de dizer uma coisa a você, Fernando. Eu tenho visto muito Parnamirim hoje ainda que o seu governo pecou em uma coisa. Você teve grandes projetos, você implantou grandes projetos, mas faltou autonomia da parte do chefe do Poder Executivo para que a coisa realmente acontecesse de fato. Mas aí depois eu absolvo você pelos problemas que você enfrentou de saúde e que deixou o município fora da sua batuta, fora do seu comando pessoal. Mas eu tenho certeza que, conhecendo você com o concurso que tem, com certeza o seu governo teria sido muito melhor. Muito melhor. Nós tivemos vários governos em Parnamirim, alguns bons, alguns regulares, alguns ruins, alguns péssimos, mas eu não classificaria o seu nem como ruim, nem como péssimo. Porque todo governo tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. Mas eu hoje estou aqui para ver o lado positivo, porque o negativo quem vai entender somos todos nós. Somos todos nós. E esta casa jamais iria olhar para trás. Olhar para o futuro sem primeiro olhar para trás. Todos nós temos cumplicidade com o passado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Senhoria, seu testemunho, e mais uma vez lembrando, todos que nos escutam através desse momento, na Rádio Pessoal FM, através dos Marinhos, também a cobertura do colunista Edivaldo Vieira, ele vai ter uma coluna no Marinhos, que amanhã vai estar a matéria também, que esta mesa diretora deu ampla defesa ao ex-prefeito Fernando Cabral. Os senhores vereadores ouviram, ela do ex-prefeito, testemunha do ex-vereador na época da oposição. Portanto, em votação dos turnos, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que pede a rejeição das contas do ex-prefeito Fernando Cabral. Em votação, parecer prévio do Tribunal de Contas. Vereador geral, como vota Vossa Excelência? Alô. Boa noite a todos. Todos que estão tornados ao ex-prefeito, ao ex-vereador. Eu vejo na figura do Fernando uma pessoa simpática, boa, uma pessoa que eu já tenho notado várias vezes aqui que fez mais do que o atual prefeito, seja na educação, na área da saúde, em várias outras coisas. Eu vejo isso. Eu tenho esse testemunho pelo que eu tenho acompanhado em Deus. Mas a gente tem trabalhado dentro de uma época, dentro do que está dizendo as ruas. E aí é o que a gente, é o que pesa, é o que a gente vai seguir no futuro. Hoje o Tribunal de Contas, que entende ainda as contas, está pedindo a rejeição. Depois, inclusive, com a fala do prefeito, que não foi orientado ao Ministério Público e ao atual prefeito, que a gente sabe que tem outras deles que já está direcionado para o Ministério Público. Mas, diante de tudo isso, se a gente não começar a mudar, daqui a pouco eu vou ter que votar a favor do atual prefeito também, que está com as contas rejeitadas. Então, eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vossa Excelência vota pela aprovação do parecer do Tribunal de Contas. Vossa Excelência vota sim. Pode ser.
A favor. Vereador Lisão, como vota o vereador Lisão parecer do Tribunal de Contas? Eu voto contra e voto a favor do prefeito Fernando, do ex-prefeito Fernando, com mesmo justificativa que está nos autos do contador do município. Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência teria que ter uma justificativa. Justificativa está justificando. Justificativos são usados por contador. O contador, na defesa do contador. Certo, certo. A gente pega os números de cada folha e bota no ata. Certo, certo. Então, a justificativa do voto contrário ao parecer é a justificativa que o contador dá. Constar em ata, doutor Fernando, o voto de cada vereador. Vereador Subira, como Vossa Excelência vota, a favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Vereador Subira vota a favor do Tribunal de Contas, parecer do Tribunal de Contas. Vereador Galego Carvalho, como Vossa Excelência vota o parecer do Tribunal de Contas? Galego Carvalho vota a favor do parecer do Tribunal de Contas. Vereador Mariano Cruz, como vota Vossa Excelência? A favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Vereador Mariano Cruz vota a favor do parecer do Tribunal de Contas. Vereador Irmão William, como vota Vossa Excelência? A favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Boa noite a todos, senhor presidente, mais vereadores e todos aqui que estão presentes, que nos escutam, o ex-prefeito Fernando também, o meu vereador Roberto. Eu gostaria de apenas iniciar parabenizando aqui a fala do ex-prefeito Fernando, também o ex-vereador Roberto. Eu admiro muito a sua posição, vereador também. Você é uma pessoa que tem realmente posição e sempre mostra o lado correto. Eu quero parabenizar a Heriberto por a sua maneira de agir, de pensar, e isso é muito importante. Senhor presidente, como o nosso colega ex-vereador Heriberto já tem citado, aqui no regimento interno, no artigo 124, mostrando a autonomia da Câmara, o plenário diz assim: os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos pela mesa conforme consultado no plenário. E aqui na nossa Carta Magna, senhor presidente, na Constituição Federal, no artigo 5º e no inciso 4, diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento sem vedado o anonimato. Então, cada um é livre, cada um tem o pensamento para pensar uma coisa. Ninguém pode obrigar, porque a Câmara é soberana. O plenário é soberano, como já disse aqui o vereador. Ninguém pode obrigar, ninguém pode intimidar ninguém a fazer, mas deixar de fazer. Então, eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente, porque eu vejo que não há um erro de atualidade nas contas do doutor Fernando, e também por conta que a gente pode analisando, cada defensor analisando também a defesa do ex-prefeito, nós observamos que teve várias pessoas que fizeram parte dessa prestação, como secretário, como contador, e a parte do humano. Eles